Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Estamos aqui mais uma vez para liberarmos uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Vai até o final dessa palavra, vai até o final dessa live, vai até o final desse vídeo. Deus tem grandes coisas a ensinar e ministrar aos nossos corações. Eu tenho certeza que você será impactado pela revelação da palavra de Deus, em nome de Jesus. Antes de irmos para a palavra, nós temos uma tradição aqui, um costume de glorificar o nome de Jesus. Pastor, como que vocês glorificam o nome de Jesus antes da palavra? Porque a palavra em si já é a glorificação do nome de Jesus. Nós compartilhamos com grande alegria aquilo que Jesus tem feito neste lugar, pela misericórdia e graça dele, através das nossas vidas. Aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, na Igreja Batista Éden, o Senhor tem dado o privilégio de executar alguns projetos que nasceram no coração dele, e ele nos deu o privilégio de executar na terra. Nós temos aqui um restaurante comunitário que se chama 5 Pães e 2 Peixinhos, que de segunda a sábado temos um culto, e logo após esse culto nós sentamos e almoçamos, entregamos uma refeição gratuitamente a pessoas que estão em condição de rua, a pessoas que não têm um prato de comida no seu dia. Temos aqui também uma casa de recuperação para dependente químico, dependente alcoólatra, pessoas que estão em situação de rua, que se chama Resgate Vidas, aonde hoje nós temos 3 casas, 3 ambientes diferentes, 3 chácaras na verdade, com a capacidade de internação para 75 filhos, homens que não tratamos como internos, homens que nos esforçamos todos os dias para tratar como filhos. De graça temos recebido esse chamado do Senhor, de graça temos recebido a revelação do céu, e de graça temos executado o plano e o projeto de Deus neste lugar. Em nenhum dos projetos que o Senhor nos chamou para fazer neste lugar, nós cobramos, porque como Jesus nos ensinou, de graça nós temos recebido, e de graça nós temos dado. Temos aqui também um projeto chamado Jardim de Deus. O Jardim de Deus é um projeto voltado a crianças, aonde nós estamos aqui num bairro carente, temos um salão alugado lá, um casal maravilhoso, Michael e Pamela, que cuidam desse projeto lá, aonde nós temos capacidade para dar café da manhã, almoço e café da tarde para 50 crianças. Não só o alimento físico, mas também a instrução no caminho que ela deve andar, o caminho de Jesus, o Cristo, nosso amado. Estamos neste lugar, nesse bairro carente, influenciando essas crianças no caminho de Jesus, para a honra e para a glória de Jesus. Temos aqui também a triagem, temos aqui uma escola chamada Escola O Chamado, temos uma casa de apoio chamada Casa de Apoio Éden, onde os meninos terminam o tratamento e vêm para essa casa de apoio para recomeçar as suas vidas. Somos muito gratos, muito felizes com aquilo que Jesus tem feito nesse lugar, mas nós sabemos que tem mais da parte de Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga aleluias. Pastor, aonde está sendo ministrada essa palavra? Essa palavra está sendo ministrada aonde é a Igreja Batista Éden, aonde fica a casa de apoio, onde fica a escola, a triagem, tudo no mesmo ambiente, o restaurante comunitário. Aqui eu não estou sozinho aqui hoje, não é culto presencial aqui na igreja, mas os meus filhos, tem filhos nossos aqui da casa que moram aqui na casa de apoio, na escola, estão na triagem para ser encaminhado para a casa de recuperação, e nós estamos aqui unidos em fé para liberarmos uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Eu gosto muito de uma frase de Jesus. O som tá bom, Joeber? O som tá bom?
Jesus um dia disse assim, que a sabedoria é comprovada pelas ações. E eu tenho dito isso há algum tempo. O Evangelho de Cristo não mudou. O Evangelho de Cristo continua o mesmo, porque Cristo não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas as estratégias mudam. Evangelismo há um tempo era pregar nas praças, pregar de casa em casa. Hoje evangelismo não é mais isso. Não que isso não seja evangelismo, mas em meio ao momento que vivemos, não podemos fazer assim. É verdade ou não é? Então o evangelismo hoje é compartilhar a palavra de Deus. E você pode compartilhar ela aí agora. Quando você compartilha essa palavra, quando você compartilha essa live no seu Facebook, no seu Instagram, na sua linha de transmissões, no seu WhatsApp, você está sendo um propagador do Evangelho de Cristo. Então, vamos comprovar a sabedoria de Deus. Eu estou aqui, vou dar um tempo para você aí em casa compartilhar. Eu vou compartilhar também aqui. E vamos ser um bom evangelista. Como Paulo disse a Timóteo: execute a obra de um bom evangelista, Timóteo. Então, em nome de Jesus, para que outras pessoas sejam impactadas, para que outras pessoas sejam tocadas pela mensagem de Cristo, pela palavra de Deus, compartilhe essa mensagem. Não seja somente um ouvinte da palavra de Deus, mas também seja um executor da obra que Ele propôs para a sua vida, em nome de Jesus. Estou terminando aqui, para a gente partir para aquilo que nos interessa nessa noite, que é a palavra de Deus. A palavra que eu quero compartilhar com você está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo do 1 ao 4. Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4. Abra a palavra de Deus e vamos ler em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Glória a Deus. Versículo 3: considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Ainda não resistis até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. Eu vou ler esse versículo 4 mais uma vez. Ainda não resistis até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. Vamos orar? Fique de pé, igreja. Vamos orar nessa noite. Amigo Jesus, nós te adoramos neste lugar, bendizemos o teu santo nome. Estamos aqui porque temos uma palavra do Senhor, para liberarmos palavras sobre a nação brasileira. Não nos envergonhamos do teu evangelho, combatemos o bom combate, lutaremos as nossas batalhas, porque sabemos que não estamos sozinhos, Jesus, mas temos aquele que é autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus o Cristo, o amado e desejado das nossas almas.
Nós damos uma ordem ao inferno neste momento. Bata em retirada. Liberte agora a mente e o coração dos filhos de Deus, das criaturas, para ouvir e receber a palavra eterna de Jesus. Uma palavra que produz frutos dignos de arrependimento. Uma palavra que produz transformação. Uma palavra que produz cura, libertação e vida eterna. Amigo Jesus, tomaremos todo o cuidado para te dar a glória, a honra e a majestade que o Senhor merece. O Senhor é bom e a sua misericórdia nos alcança todos os dias. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos neste lugar. Que essa mensagem invada as casas no Brasil, que essa mensagem invada os corações e venha de confronto, gerando frutos dignos de arrependimento. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja, poder sentar. Você que está em casa, nós vamos hoje analisar versículo por versículo que nós lemos. Então, para mim começar essa mensagem, eu vou ler o versículo 1 novamente. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O versículo 1, igreja, o escritor de Hebreus deixa algo muito claro. Ele diz assim, nós também estamos cercados de muitas testemunhas. Então, deixe todo o embaraço. Fala para o seu irmão, olhe forte para ele, fala assim, você que está em casa, diga assim para o seu irmão, olha nos olhos dele e diga assim, deixe todo o embaraço. Não, eu vou falar igual o Alex fala, ressuscita, né, igreja? Fala forte. Deixe todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Igreja, escute isso. Vivemos em um tempo aonde a falta de conhecimento, a falta de entendimento sobre o pecado tem matado aqueles que se dizem igreja, tem matado aqueles que se dizem cristãos, tem matado aqueles que se dizem da parte de Deus. A falta de entendimento sobre o que o pecado produz tem nos matado, tem nos distanciado da presença de Deus e nos envolvido em um grande embaraço. Então, para que você entenda o que o escritor estava dizendo, para que você compreenda, primeiro eu preciso desembaraçar, para você entender o que o pecado faz com a sua vida e com o seu relacionamento com Deus. Amém, igreja? Amém? A religiosidade, a religião, ela tem pregado nos últimos anos que o meu pecado me separa de Jesus, que o meu pecado não me deixa chegar perto de Jesus. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso, igreja? Isso não é verdade. Jesus um dia estava comendo com pecadores, e os fariseus, que era a religião daquele tempo, chegou perto dos discípulos de Jesus e falou assim: por que ele come com pecadores e cobradores de impostos? A Bíblia diz que Jesus ouve aquilo. O meu Jesus ouve aquilo. Fala comigo assim: o meu Jesus ouve aquilo. Ele olha para aqueles fariseus, para aqueles religiosos, e ele diz assim: eu não vim atrás dos sãos, mas eu desci do trono de glória, eu abri mão de toda a minha glória, encarnei, me fiz homem, e ando entre os homens, atrás dos pecadores arrependidos. Então entenda algo: o seu pecado
não te separa de Jesus. Na verdade, Jesus deixou o trono de glória dele por conta dos seus pecados. Ele veio à terra por conta dos seus pecados e das suas fraquezas. Quem está entendendo isso, igreja? Eu vou deixar algo muito simples para você, igreja, porque você pode estar se perguntando assim: pastor, a palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre eu e Deus. É verdade. Olha o que a palavra diz: separação. Não separa, é diferente. E eu vou explicar isso para você. O seu pecado, eu vou explicar isso aqui. Esse irmão aqui bonitão é o Fábio, nosso ministro de louvor. Ele é Deus, ele é Jesus, amém, igreja? Que desceu do céu atrás dos pecadores, amém, igreja? Essa bateria aqui, tá pegando a bateria aí? Não tá pegando a bateria? Então essa caixa de som tá pegando aí? Essa caixa de som é o seu pecado. Escute isso. Jesus veio, morreu na cruz. Jesus veio, se encarnou, morreu na cruz pelos seus pecados e te aceitou do jeito que você é. E Ele é a verdade. E só existe um caminho, Jesus. E só existe uma maneira de ser livre do pecado, com Jesus, amém, igreja? E Jesus, que é o Fábio aqui representado, está disponível, e nada pode te separar dele. É verdade ou não é, igreja? Romanos capítulo 8. E essa caixa de som é o seu pecado. Olha o que é separação. Jesus está disponível para me libertar do pecado, e Ele me aceita do jeito que eu sou, amém, igreja? Mas eu recuso Jesus. Isso é separação. Eu não quero o que Jesus fez para mim, e eu vou lá e abraço meu pecado de estimação. Igreja, deixa eu te fazer uma pergunta: foi Jesus que me rejeitou, ou fui eu que me separei de Jesus? Foi eu que decidi pelo pecado, e Jesus respeita o meu livre-arbítrio. Quem está me entendendo, igreja? O meu pecado não faz mal para Jesus. O meu pecado não faz mal para Deus. O meu pecado faz mal para mim mesmo. Porque tudo que eu planto, eu vou colher. Aí, igreja, Jesus já fez tudo por mim. Está tudo liberado para que eu me aproxime dele e seja curado, porque Jesus é a verdade, e a verdade disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu decidir por Jesus, se eu decidir pela verdade, todos os dias da minha vida, a verdade vai começar a me libertar do meu pecado. A verdade vai começar a me libertar de tudo aquilo que eu tenho feito que faz mal para mim. Olha para o seu irmão e fala assim: o seu pecado não te separa de Jesus. O seu pecado, fala para ele, o seu pecado não faz mal para Jesus. Mas todas as vezes, fala para ele, todas as vezes que você renuncia a Jesus, você entra no embaraço. E tudo aquilo que você planta, você vai colher. Fala para ele assim: todas as vezes que você rejeita aquilo que Jesus fez por você, o pecado governa sobre a sua vida, e a sua vida vira um grande embaraço. Quem está entendendo isso, igreja? E aí a gente ainda culpa Jesus, igreja, ou culpa o pastor, ou culpa sei lá quem. Nós somos profissionais em achar culpado para o nosso embaraço. É verdade ou não é, igreja? Mas aqui no que nós lemos, está dizendo assim: pastor, tira o embaraço das ovelhas para que eles vençam o pecado. Está escrito isso, igreja? Não, está escrito assim: olha, deixe todo o embaraço, é o pecado,
tão de perto te rodeia. É você que precisa decidir por aquilo que Jesus fez por você. Pastor, o que é decidir por Jesus todos os dias, pastor? Me explica melhor isso, igreja. Decidir por Jesus todos os dias é decidir viver uma vida de meditação na palavra dele, ler a Bíblia todo dia. Decidir por Deus todos os dias é decidir ser um homem de oração, um homem que ora em outras línguas, um homem que se tranca no quarto, um homem que tem tempo com o Deus que habita dentro dele. Porque existe uma frase que me incomoda muito nos nossos dias: eu não tenho tempo para Deus. Igreja, essa é a maior desculpa de um homem sem vergonha. Dizer que não tem tempo para um Deus que morreu por ele na cruz, clamou ao Pai, e o Pai mandou Deus para dentro dele. Deus habita dentro de você. É você que não quer deixar o embaraço, é você que não quer deixar o pecado, é você que não quer deixar de ser um masturbador, é você que não quer deixar de assistir pornografia, é você que não quer deixar de ser mentiroso, é você que não quer deixar de falar mal da vida dos outros, é você que, igreja, todas as vezes que você recusa Jesus, a sua vida vira um embaraço, e o pecado reina, e o pecado gera morte. Deus respeita você, Deus respeita o seu livre-arbítrio, Deus respeita as suas decisões diárias. Se você não decidir por Ele, a sua carne vai governar, o pecado vai governar, e o pecado vai te embaraçar, e vai destruir você. Quem está entendendo isso, igreja? Quem já foi destruído pelo pecado aí? Eu. Igreja, não se iluda. Vivemos num tempo difícil, tio Elvis. Um tempo que, quando falamos de vencer o pecado, de quando falamos de santificação, parece que essa palavra, olha aqui para mim, parece que essa palavra santificação nem é de Deus. É verdade ou não é, igreja? Mas Jesus foi muito claro: sede santo, porque eu sou santo. Igreja, todas as vezes que nos aproximamos de Jesus, Ele vai nos libertar do pecado, Ele vai nos libertar daquilo que nos faz mal. Mas deixa eu te falar uma coisa: qual é o único que pode libertar você do pecado? Qual é o único que pode libertar você do pecado? Jesus. Agora eu tenho que te falar algo. Todas as vezes que você pecar, e o diabo vir na sua mente dizendo assim: ó, para você não tem mais jeito, para você acabou, vai agora e desgrama logo no pecado. Igreja, isso é verdade? Não, o único que te liberta do pecado é Jesus. Então, quando você pecar, você não pode sair de perto de Jesus, igreja. Quando você pecar, você tem que correr aos pés dele, porque ele te aceita do jeito que você é. É incoerente pecar e sair de perto de Jesus. Isso é do diabo. Eu preciso viver aos pés de Jesus todos os dias da minha vida, para entrar em um processo de santificação. Escute isso, igreja. Olha o versículo 14 de Hebreus 12. Segue a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Escute isso, igreja. Sem a santificação, e a santificação não é ser santo. A santificação é vencer todos os dias o pecado, de glória em glória. Hoje eu venço um pouco, amanhã eu venço mais um pouco, depois de amanhã eu venço mais um pouco. Enquanto eu viver na terra,
vai haver áreas da minha vida que precisam de santificação. Amém, igreja? E agora eu vou explicar para você por que é que sem santificação ninguém verá o Senhor. Igreja, quem te liberta do pecado? Jesus. Ele é a verdade. E ele disse assim: conhecereis. Eu quero que você fale bem forte comigo assim, ó. Conhecereis. Mais forte. Conhecereis a verdade, Jesus, e seja livre de tudo que te domina. Isso é santificação. Sabe por que ninguém vai ver Deus sem santificação? Porque Jesus foi muito claro. Ele disse assim, ó: no último dia, muitos se achegarão a mim, dizendo: eu expulsei demônio em seu nome, eu curei os enfermos, eu até preguei o teu evangelho. E Jesus vai dizer assim, ó: afasta de mim, porque eu não te conheço. Quem está entendendo o que é santificação, igreja? Santificação é decidir ser amigo de Jesus. Santificação é decidir, mesmo pecador, mesmo cheio de falhas, mesmo cheio de pecado, andar com aquele que morreu por você na cruz e te aceitou do jeito que você é. Sabe por que ninguém vai ver o Senhor sem santificação? Porque você, mesmo sabendo que Ele te ama, que Ele te aceita do jeito que você viveu uma vida, nessa vida, como se Ele não existisse. Você não pega na sua Bíblia para ler, você não ora, hora após hora, você não tem tempo no secreto lugar com Ele, você gasta tempo da sua vida correndo atrás do dinheiro, você gasta tempo da sua vida correndo atrás das coisas que você vê, você gasta tempo da sua vida no Facebook, no Netflix, você gasta o seu relacionamento com coisas transitórias. Aí a santificação não te alcança, aí você continua na mesma desgraça a vida toda, e dizendo assim: tem um culpado. Quando não é Deus, é o pastor. Quando não é o pastor, é o patrão. Quando não é o patrão, é a mulher ou o marido. Porque você vive uma vida como se Jesus não existisse. Quem está entendendo isso, igreja? Fala assim para o seu irmão: o sinal claro. Fala forte: o sinal claro. Fala para quem está na sua casa. Fala alto: o sinal claro de alguém que não conhece Jesus, que vai passar o resto da eternidade no lago de fogo, é a falta de santificação. Se você tem um pecado aí de estimação, que você não consegue ser livre, porque, igreja, deixa eu te contar um negócio: você sozinho jamais conseguirá sair do embaraço e ser livre do pecado. Você indo numa igreja, congregando numa igreja de domingo a domingo, andando com o pastor Rodolfo, você jamais conseguirá ser livre do pecado. Só existe um caminho, igreja, e é sobre isso que nós vamos falar agora no versículo 2. O embaraço sobre o pecado foi desfeito hoje aqui, igreja? Foi ou não foi? Você entendeu ou não entendeu? Agora, porque eu não posso parar aqui essa mensagem, e essa mensagem não para aqui. Essa primeira parte foi para entendermos o que é o pecado. O pecado é algo ruim que eu tenho, que eu planto e que eu colho, e que faz mal para mim, que não me separa de Jesus, mas quando eu decido por Ele todos os dias, Ele me liberta de glória em glória. Quem entendeu, diga um glória. E quem entendeu, diga um glória. Ficou claro até aqui, igreja? Ficou ou não? Agora nós vamos aprofundar um pouco mais, para entender como que Jesus se manifesta na nossa vida e nos liberta do pecado. Quem quer aprender, diga glória a Deus. A primeira parte disso eu já falei.
Você precisa ter uma vida espiritual ativa. Você precisa ser um homem de oração. Você precisa ser um homem de leitura da palavra. Você precisa ser um homem que renuncia às coisas da terra e decide pelas coisas do céu, para ser livre de todo embaraço, de todo pecado. Mas o versículo 2 agora nos dá um segredo magnífico. Quem quer aprender, diga glória a Deus. Você que está em casa, que quer aprender, escreva aí glória a Deus. Versículo 2: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, Fabão. Oh glória! Eita Deus, mano! E está assentado à direita do trono de Deus. Igreja, esse versículo é fabuloso. Esse versículo é magnífico. Olha o que esse versículo diz: que Jesus é o autor, Zé Félix. É assim, né, Fabiano? Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Pastor, o que é o autor e o consumador da nossa fé? Eu vou começar de trás para frente. Fé. O que é fé? Fé que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, clamou ao Pai, e agora o Pai colocou Deus dentro de você, e liberou o véu do templo que separava o homem de Deus, foi rasgado de cima a baixo, e nada mais separa o homem da presença de Deus. Isso é fé, amém, igreja? Foi isso que Jesus fez por você. Ele te aceitou pecador, não para te deixar do mesmo jeito, mas para te transformar à imagem e semelhança dele. Quando você olha para o autor e consumador da sua fé. O que é autor e consumador? Jesus escreveu autor. Jesus escreveu um plano perfeito. Qual era o plano perfeito? Morrer por todos os pecadores numa cruz, suportar com alegria a cruz, suportar, olha o que ele escreveu, olha o que o autor escreveu, suportar com alegria a cruz e a afronta. Igreja, olha o que o autor da nossa fé fez, antes de ser o consumador, porque ele escreveu isso, mas depois ele consumou isso com as suas ações. Quem está entendendo essa palavra, igreja? Ele escreveu um plano perfeito sobre ele: morrer, ser humilhado, ser injustiçado, ser pregado numa cruz pelado, ser humilhado por todos os pecadores. Ele escreveu isso. Depois ele se encarnou, habitou entre nós e consumou a obra redentora de Deus através do seu sacrifício na cruz. E aqui o escritor de Hebreus está dizendo que ele se alegrou com isso. Igreja, já parou para analisar isso? Jesus se alegrou em morrer injustamente pelos pecadores. Fala por quê, pastor? Fala por quê, pastor? Porque ele é desesperado por você, pecador. Ele se alegrou em ser humilhado, ele se alegrou em ser pisado, ele se alegrou em ser cuspido, ele se alegrou de ser injustiçado, porque ele pensava em você indo à cruz do Calvário. Quem está entendendo isso, igreja? Por isso ele escreveu e consumou aquilo que ele escreveu. E aqui, igreja, está o segredo de vencer o pecado. Quem quer vencer o pecado que te faz mal aí, diga glória a Deus. Quem quer vencer o pecado aí que te faz mal, diga glória a Deus. Aqui está o segredo. Olhe para o autor e consumador da sua fé, que suportou com alegria a cruz e a afronta.
Sabe o que o escritor está dizendo? Você quer vencer o pecado? Quem quer vencer o pecado, diga glória a Deus. Olhe para Jesus e faça como Jesus. Fala, Você quer vencer? Quem quer vencer o pecado e o embaraço aí, igreja? Olhe para a afronta que tem chegado na sua vida. Se alegre, se cale, como Jesus se calou, e suporte a sua cruz com alegria. Fala assim para o seu irmão: eita, pastor. É por isso, igreja, que a igreja não tem vencido o pecado. É por isso que você tem vivido essa vida desgraçada. Às vezes você até ora, às vezes você até lê Bíblia, às vezes você até jejua, às vezes você até chora, mas quando a afronta chega, quando a sua cruz chega, porque Jesus foi muito claro: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Olha o versículo 3 para comprovar o que eu estou dizendo. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Pastor, como eu venço o pecado, pastor? Quando você tem uma vida de oração, quando você tem uma vida de leitura da palavra, quando você tem uma vida de jejum. O mesmo Espírito que estava em Jesus, que está em Jesus, que levou Jesus para a cruz do Calvário, que guiou Jesus, habita dentro de você. E Ele levou Jesus para ser morto no Monte Caveira, e Ele vai te levar para ser morto também. Morto para as suas vontades, morto para os seus prazeres. Pastor, como eu vou ser morto? Injustamente, como Jesus foi. Igreja, quem aqui a sua cruz chegou hoje na sua vida? Diga glória a Deus. A cruz chega todo dia ou não chega, igreja? Você é afrontado todos os dias ou não é? Isso não é o inferno. Vou te contar um segredo. É Jesus, é o Espírito Santo de Deus te dando a oportunidade de você olhar para o autor e consumador da sua fé e fazer como Ele fez. Jesus, que te liberta do pecado, deixou um caminho muito claro para se manifestar aos homens. João capítulo 14, Ele disse assim: aquele que me ama, guarda a minha palavra, e eu me manifestarei a ele. Quando Jesus se manifesta a nós, Ele é a verdade. Quando Ele se manifesta, pastora Josiane, Ele vem se manifestar para nos libertar do pecado e de todo embaraço. E o que é guardar a palavra, pastor? Guardar a palavra é suportar aquilo que Jesus suportou. E aqui o escritor diz assim: vocês nem suportam ainda ao ponto de morrer e nem de sangrar. Aqui você hoje está entendendo porque o pecado tem governado a sua vida. Porque quando alguém bate na sua face, você revida. E aí o embaraço e o pecado não sai da sua vida, porque a verdade não se manifesta em você. Mas quando alguém fere a sua face e você oferece a outra face, você está guardando o mandamento dele, guardando a cruz como ele guardou. Aí a verdade se manifesta, te liberta de todo embaraço e te liberta de todo pecado que te faz mal. Quem está entendendo isso, igreja? Quando alguém rouba você e você corre lá no CISC e dá queixa, ou você faz justiça com as suas próprias mãos, porque onde opera a justiça do homem, não opera a justiça de Deus. Você está olhando para o autor e consumador da sua fé? Não. Você está guardando a palavra dele? Não. Ele vai se manifestar na sua vida? Não.
E você vai continuar do mesmo jeito, porque sem Jesus o desembaraço não acontece. Sem Jesus não há libertação. Eu vejo uma igreja andando em círculos. Ela ora, ela lê Bíblia, ela ora e jejua, ela lê Bíblia, mas quando ela leva uma fechada no trânsito, quando ela ouve falar que alguém está falando mal dele, quando ela é perseguida, ela manifesta a raiva, a ira e a cólera, não olhando para o autor e consumador da sua fé. Quem está entendendo essa palavra, igreja? Essa palavra tem deixado algo claro dentro de você? É simples. Quando você é afrontado e manifesta a ira, você vai continuar embaraçado e preso ao pecado o resto da sua vida. Não vai haver santificação, nem conhecimento de Jesus. E quando ele voltar, ele dirá: se afasta de mim, porque eu fiz tudo por vocês, consumei a minha obra e fiquei esperando vocês, e vocês preferiram o inferno a estar comigo. Fala para o seu irmão assim: Jesus não vai mandar ninguém para o inferno. Fala para ele. Fala aí para ele: Jesus não vai mandar ninguém para o inferno. Fala para ele: foi você que escolheu não conhecê-lo. Não conhecê-lo. Fala de novo: não conhecê-lo. Mesmo, fala assim, mesmo ele te aceitando do jeito que você é. É você que decidiu pelo inferno. Escute isso. Quando você não decide conhecê-lo, Jesus, quando você não decide usufruir daquilo que ele fez por você, você está decidindo pelo inferno. E muitos que eu conheço, o inferno nem alcança ele quando ele morre. O inferno alcança ele nessa vida. Quem já viveu o inferno aqui na terra, igreja? Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Olha o versículo 4. Ainda não resistis até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. A minha pergunta é simples para você hoje, que entendeu essa palavra. Você que tem reclamado dessa cruz tão insignificante que te alcança, você ainda, eu tenho certeza disso, você ainda não combateu até derramar o seu sangue contra o pecado, como Jesus combateu. E você tem reclamado da sua esposa, você tem reclamado do seu marido, você tem reclamado dos seus colegas de trabalho, ou dos seus colegas de convívio. Você tem reclamado da oportunidade, da cruz, da injúria, da cruz que Deus tem mandado para você acreditar, olhar para o autor e consumador da sua fé. Você tem reclamado e rejeitado o conhecimento de Jesus. Quem entende isso, igreja? Quando você rejeita a sua cruz, fala comigo forte: quando eu rejeito a minha cruz, eu rejeito Jesus, eu rejeito conhecê-lo, eu rejeito ser livre do pecado, e eu decido pelo inferno. Então o apelo que eu tenho para você hoje é muito simples. Pastor, eu entendi que nada me separa de Jesus. Eu entendi que eu tenho que ir a Ele do jeito que eu estou. Eu entendi que eu tenho que orar, ler Bíblia. E eu entendi que eu tenho que suportar as pessoas todos os dias, para ser livre de todo embaraço e de todo pecado. Eu preciso combater esse combate. E hoje eu entendi essa palavra. Então você que entendeu essa palavra, você que entendeu que não entendia como combater, que você não entendia o que era pecado, nem como combater com ele, e hoje você entendeu. Eu quero orar por você, mas escute o que eu vou orar. Antes de orar, eu quero dizer para você: eu vou orar para que Deus te encha da capacidade dele, da fome por ele, da presença dele, e que a sua cruz te alcance e você suporte
conheça Jesus e seja livre de todo embaraço e pecado. Quem quer essa oração? Aonde você estiver, fique de pé no seu lugar e fique na posição de receber. Feche seus olhos, comece você a dizer isso a Jesus. Antes de eu orar por você, eu quero que você fale com Ele, enquanto o Fabão cante uma canção, e depois que o Fabão cantar, eu vou orar por você. Comece a dizer que você entendeu essa mensagem, que você se arrepende de todas as vezes que você o negou, e que você quer sair do embaraço. Aleluia! Comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele. Abra o seu coração, abra o seu coração. Comece a dizer: eu não aguento mais ser assim, Jesus. Não me esqueci do dia em que eu deixei da casa do Pai. Ele te ama do jeito que você é. Sufocar meu amor, tentei escrever a minha história, mas hoje estou aqui. Tenho saudades do meu pai. Será que ele ainda se lembra de mim? Se arrependa, se arrependa, aqui. Se arrependa. Tenho saudades do meu pai. Será que ele ainda se lembra de mim? Filho, se você pudesse ouvir, filho, se você pudesse ver, todo dia eu me debruço na janela, na esperança de te ver voltar pra mim. Todo dia eu me debruço na janela, na esperança de te ver voltar pra mim. Filho, tua cama está pronta, teu anel separado, teu novilho guardado, as sandálias eu já separei, suas vestes eu lavei, só falta você. Eu vou dançar, eu vou bailar, eu vou dizer pra todo mundo que o meu filho vive está. Eu vou dançar, Ele te espera, eu vou bailar, Ele te espera eu vou dizer todos os pra dias. todo Ele te espera. que o meu filho vive está. Amigo Jesus, os teus filhos ouviram a tua palavra. Nós não liberamos uma palavra de persuasão humana, mas nós liberamos uma palavra de poder de Deus, de vida. Toca essa palavra, Pai, no coração dos teus filhos, com fogo da tua presença. Batiza os teus filhos com fogo, com paixão. Libera sobre eles a tua presença, libera sobre eles a tua cruz, Pai. Gere cura, avivamento, libertação agora, em nome de Jesus. Eu pequei contra ti, Oh Pai, eu não sou digno de estar perto de ti. Oh Pai, eu pequei contra ti,
pai diz: filho, tua cama está pronta, teu anel separado, teu novilho guardado, as sandálias eu já separei, suas vestes eu lavei, só falta você. Eu vou dançar, eu vou bailar, eu vou dizer pra todo mundo que o meu filho vive está. Eu vou dançar, eu vou bailar, eu vou dizer pra todo mundo que o meu filho vive está. Jesus te espera. Ele está disponível. Essa palavra não veio para te matar, mas para produzir em você frutos dignos de arrependimento. Ele te ama, Ele quer te transformar, Ele te aceita do jeito que você é. Se essa palavra falou no seu coração, se você sentiu a presença de Deus, compartilhe essa mensagem, alcance outras pessoas, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir Jesus bem forte, igreja? Amém e amém.